Amém, graças a Deus. Você pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Já andamos meditando nesse texto e orei ao Senhor hoje à tarde a respeito de que palavra trazer, e Deus foi muito contundente no meu coração a respeito desse texto. Amém? Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia, mas antes de nós lermos, quero convidar você a fechar teus olhos. Amém? Assim como você está. Quero que você cante esse cântico comigo, preparando seu coração. Amém? Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o louvor. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o louvor. Quero levantar minhas mãos, oferecer a Ti minha vida em santidade e amor. Pai, só a Ti ofereço minha vida e meu coração. Em Tua presença, em adoração. Filho de Deus, recebe hoje toda a glória, a honra e o louvor. Mais uma vez, diga: Filho de Deus, Filho de Deus, recebe hoje, recebe hoje toda a glória, a honra e o louvor, a honra e o louvor, a honra e o louvor. Aleluia, Senhor. Não parece, mas tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar nessa noite. Amém? Por isso fique com o teu coração aberto para
tudo que Deus tem para falar conosco, ministrar as nossas vidas, derramar o nosso coração. Aleluia. Em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, rios de água viva, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Em adoração, em adoração, eu me rendo a Ti. Eu me rendo a Ti. Tu és como um rio, Tu és como um rio, rios de água viva, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, és manancial, fonte inesgotável, fonte inesgotável, traz vida ao coração, traz vida ao coração. Como o rei Davi, como o rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, majestade santa, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Aleluia. Pai, nessa noite nós desejamos que o Senhor nos receba, Senhor, como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que o Senhor nessa noite nos receba não apenas com os lábios, mas com o coração. E não sejam apenas os nossos lábios a se ofertar a Ti, Senhor, mas o nosso coração, a nossa vida. Haja uma entrega, Senhor, verdadeira, genuína, plena, Senhor, nas nossas vidas para o louvor da Tua glória. Que realmente, Senhor, nós possamos mostrar que nós Te amamos, Senhor, que nós Te amamos, que nós amamos o Senhor e a Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Verso 15 do capítulo 5 de Efésios. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus.
Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Na semana passada nós ouvimos a palavra do Senhor falando a respeito da vontade de Deus. Para sabermos qual é a vontade de Deus, e dentre muitas coisas que o pastor Júlio compartilhou conosco, ele falou de algumas coisas a respeito da vontade de Deus. E uma quinta-feira antes, eu havia compartilhado no culto de quinta-feira esse texto, e alguns domingos atrás, se alguns vão lembrar, eu compartilhei desse texto também, Efésios capítulo 5, porque foi uma palavra que Deus me deu num dia, numa quarta-feira de tarde, quando antes do culto eu cheguei mais cedo aqui, dobrei os joelhos, e Deus falou comigo sobre esse texto, e falou de uma maneira muito forte, muito profunda. E eu não vou falar de novo, ou pregar de novo, o que eu já ministrei, que falei a respeito do início do capítulo 5, e contextualizei um pouco a respeito do contexto da carta de Efésios, mas eu quero, até pelo tempo, ir precisamente aonde Deus ministrou meu coração para compartilhar com você nessa noite. No verso 15, que nós acabamos de ler, o texto fala: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E quanto a isso, eu creio que não há dificuldade de nós entendermos. Eu falei aqui alguns dias atrás, acho que foi nessa última quinta, quando ministrava a palavra do Senhor, que não precisa a gente ser muito sábio ou muito inteligente para perceber que nós estamos vivendo os últimos dias. Basta uma observação simples dos dias que nós estamos vivendo, você vai ver que os dias são diferenciados, são tempos trabalhosos, como diz a palavra do Senhor, são dias difíceis, né? A intensificação dos sinais nos mostram que aquilo que Jesus falou, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, está acontecendo nos nossos dias. Não precisamos de muita coisa para entendermos isso está muito claro para nós. O que muitas vezes não está claro e não é fácil para nós é exatamente a aplicação desse entendimento na nossa vida. Porque Paulo aqui, ele está falando aos irmãos que nós não podemos viver de maneira tola, e esse tolo está muito ligado àquele que vive disperso, àquele que vive distraído, aquele que não está atento às coisas que estão acontecendo, não está atento ao cumprimento da palavra de Deus, não está observando, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade. E Paulo então diz que nós devemos, nesse tempo, sermos sábios, e o sábio é estar totalmente alerta, totalmente perceptivo, identificando, percebendo, discernindo o tempo, o momento que nós estamos vivendo. E isso é muito importante, para que assim a gente possa compreender qual é a vontade do Senhor. Porque para todos nós, Deus tem uma vontade específica para a nossa vida, mas para nós como igreja de Cristo, também Deus tem uma vontade, um propósito, de maneira congregacional, de maneira geral. Para nós como igreja em Livramento, Deus também tem uma vontade, um propósito específico para este lugar. Muitas vezes
nós não entendemos isso, até nos acomodamos, nos conformamos e não buscamos saber e descobrir, e essa muitas vezes é a razão pela qual nós vivemos dia após dia, observando o tempo passar, e muitas vezes não estamos satisfeitos com o que está acontecendo no nosso tempo, porque os anos passam, o tempo passa. Essa semana, para mim, passou muito rápido, porque eu entrei na semana com 39 anos e estou terminando a semana com 40 anos de idade, e eu mexi com os guris lá atrás, eu disse, olha, vocês têm que entender que agora eu sou um homem de 40 anos, aí eles ficaram dando risada, né, brincando, e eu disse, mas vocês estão brincando por quê? Porque 40 é metade de 80, então eu já estou na metade dos 80, né? Porque essa é a realidade, o tempo passa para todos nós. Ainda no domingo passado, no final do culto, uma irmã chegou para mim e disse, meu Deus, o Filipinho vai fazer 40 anos, eu vi ele na barriga da mãe dele. Eu não vou citar o nome da irmã porque ela vai brigar comigo se eu falar. O tempo passa, essa é a realidade, nós estamos vivendo esse tempo, só que nós estamos aqui em Livramento, eu acho que nós já estamos indo para 8 anos, é ou não é, Fernando? 7 anos, 7 anos, fiz 12 anos de casado, já tenho 13 anos mais ou menos de consagração, viu, pastor Isaac? Foi pertinho também, fiquei noivo em 6 de dezembro, é isso? Isso, e fui consagrado dia 12, e casei no ano seguinte, no dia 16 de julho, né? A minha sogra brigou muito comigo, o dia que eu pedi a Fernanda em casamento, a minha sogra quase que me jogou pela janela do apartamento, porque a Fernanda não tinha panos de prato. Como essa menina vai casar se ela não tem panos de prato? Vocês acreditam que eu ouvi isso? Deus é testemunha. Deus é testemunha. Pois bem, mas voltando para cá, né? O tempo está passando, e muitas vezes o problema não é o tempo passar, até porque ele vai passar, mas é o que nós estamos fazendo com o tempo, como nós estamos vivendo o tempo, como nós estamos aproveitando as oportunidades, até que chega um momento que Deus tem pressa, até que chega um momento que Deus, Ele nos chama, nos atrai, e às vezes até permite situações para que a gente compreenda a vontade dEle, porque nós temos essa dificuldade de, apesar de saber que o tempo está passando, aplicarmos isso na nossa vida. E Paulo, ele é muito enfático, nós precisamos disso, compreender a vontade do Senhor. Mas no verso 18, ele diz assim, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. E eu quero chamar sua atenção para uma vida cheia do Espírito, porque dentre as coisas que nós devemos estar atentos, à medida em que o tempo vai passando, é se nós estamos nos enchendo do Espírito, porque esses últimos tempos da igreja sobre a terra, são tempos de derramar do Espírito sobre toda a carne, é promessa do Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz o Senhor. E o texto vem acompanhado de nos últimos dias, nos dias que nós estamos vivendo, se nós estamos percebendo que o tempo está passando, que os sinais estão se intensificando, mas também deveríamos perceber a necessidade de nos enchermos do Espírito, porque uma coisa não pode andar desassociada da outra. Se ela andar desassociada da outra, vai acontecer conosco aquilo que Jesus falou: será que o Filho do Homem encontrará fé na terra? Porque o dia que nós estamos vivendo, o dia de hoje, é um dia de incredulidade, é um dia em que as pessoas, elas estão vivendo de maneira indiferente diante do Senhor. A última carta às igrejas de Apocalipse, ela chama atenção para não estar morno,
Nós temos que nos definir, ou somos quentes ou somos frios. Não podemos ser meio termo, não podemos ficar pela metade. São tempos de definição para alguns escatologistas. As igrejas do Apocalipse, elas representam fases da igreja em uma ordem cronológica. Então, se nós estamos falando da última igreja de Apocalipse, se realmente a interpretação dos escatologistas estiver correta, nós estamos falando do tempo de mornidão, do tempo de meio termo, no tempo de tendo o suficiente está bom. E veja como isso se aplica às parábolas que Jesus fala, por exemplo, das 10 virgens. Algumas não estavam preparadas, talvez elas tinham só o necessário para o dia, não guardavam para o outro dia, não se preocuparam em ter o óleo, em estarem preparadas. Elas não estavam, elas estavam desligadas. Elas tinham lâmpadas, mas não tinham óleo. É mais ou menos como ser crente, mas não ter o Espírito. É como viver os últimos dias, mas não dizer Maranata com a nossa vida. É como não estarmos ligados, discernindo que não só são os últimos dias, mas são dias que nós precisamos nos encher do Espírito. Falando entre vocês, e ele vai falar aqui a respeito de como se encher do Espírito. Eu não vou nem falar de não se embriaguem com vinho, porque se embriagar com vinho aqui está ligado à falsa alegria. Está ligado à euforia que vem e vai, ao sentimentalismo. Ou você acha que quem bebe vinho, ou bebia vinho, ou se empedava de vinho, né? Se embriagava de vinho, era para viver a razão por completo? Não, era para viver uma certa alucinação, era para se desligar dos problemas, era para trazer uma alegria, uma euforia passageira, uma coisa que vem e vai. E Paulo está dizendo, olha, não se embriaguem com essas alegrias que vêm e vão, porque elas só levam à devassidão, elas só levam você a se perder, elas só levam você a se destruir, porque na verdade Paulo está lidando aqui com um povo que é templo do Espírito. E se nós somos o templo do Espírito, o Espírito habita em nós, automaticamente nós deveríamos ter prazer no Senhor, e esta alegria deveria ser permanente. Esta alegria deveria permanecer em nós. Se nós somos o templo do Espírito, o Espírito habita em nós, nós precisamos nos encher cada vez mais, aprofundar do Espírito. E é uma palavra de ordem, enchei-vos, imperativo. Não é uma palavra diz, alguns serão cheios, outros não. Não, é uma palavra para todo crente, para todo irmão, para todos nós. Mas será que nós estamos remindo o tempo, nos enchendo do Espírito? Será que nós estamos enchendo-nos do Espírito ou nos embriagando com as alegrias desse tempo? Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me trouxe um outro texto que eu quero apenas ler com você. Deixa eu chegar aqui. Levíticos capítulo 10. Porque muitas vezes nós queremos ser cheios do Espírito e não sabemos como. Mas quando nós estamos olhando para a carta de Efésios, no capítulo 1, eu falei sobre isso na última vez que eu preguei. Qual é a posição da igreja em Efésios capítulo 1? Ela está onde? Assentada aonde? Nos lugares celestiais. Aonde a igreja está, irmãos? Nos lugares celestiais. Ela está numa condição em Cristo Jesus fantástica. Uma condição que
nos garante livre acesso ao Pai, por meio de Cristo Jesus. Antes nós estávamos em trevas, nós estávamos longe, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos afastados da vontade de Deus. Agora nós estamos em Cristo, assentados nas regiões celestiais, temos livre acesso ao Senhor. O autor aos Hebreus, ele diz que nós podemos entrar confiadamente, ou seja, com tranquilidade, com confiança, sem sermos de maneira alguma rejeitados, porque nós estamos indo através de Cristo. É o sangue de Cristo que está sobre nós, é a vida de Cristo que está em nós. Nós somos declarados santos em Cristo, justificados, declarados justos, não porque somos bons, mas por causa de Cristo que está em nós, que habita em nós. Então nós temos esse livre acesso, nós podemos nos achegar ao Senhor confiadamente. E no Antigo Testamento, capítulo 9 de Levíticos, vamos voltar um pouquinho. Quando Moisés recebe a orientação divina para o culto, para o relacionamento do povo com Deus, a maneira de se achegar a Deus no tabernáculo, enfim, Deus estabelece o sacerdócio, Deus estabelece todas as coisas. O verso 22 do capítulo 9 diz: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, então desceu do altar, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto e a oferta pacífica. Então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E veja o que acontece: e eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Quando todo o povo viu isso, deu gritos de alegria e se prostrou com o rosto em terra. Quero chamar a sua atenção para isso. Primeiro, no contexto do Antigo Testamento, Deus ele vem habitar no meio do povo, tabernáculo, né? Vem da expressão tabernacular, habitar, estar no meio do povo. Ali Deus está presente. E ali Deus se manifesta, a sua glória se manifesta. Essa glória, diz a Bíblia, ela aparece diante do povo. O que o povo deve ter visto? Será que o povo viu a fumaça, a luz? Será que Deus viu alguma coisa? Aliás, o povo viu alguma coisa que o chamou a atenção? Eles viram fogo, e o fogo consumiu tudo que estava sobre o altar. E o povo se alegrou porque aquilo foi uma resposta divina, aquilo foi uma manifestação divina de aprovação, de receber a oferta, de receber o culto, de receber a adoração. E o povo então celebra na presença de Deus, eles estão diante do Senhor. Agora, trazendo isso para o nosso contexto de hoje, nós somos o templo do Espírito. O Espírito habita em nós. E quando nós estamos louvando, nós estamos adorando, é como se o fogo de Deus descesse neste lugar, descesse no nosso meio e consumisse o aroma dos nossos cânticos, o aroma das nossas orações, o aroma das nossas mãos levantadas, o aroma da glória de Deus está no nosso meio. A presença de Deus se confunde com a nossa adoração, porque o templo somos nós, o Espírito habita em nós. A glória de Deus está se manifestando em nós. Esse é o Espírito que vem nos mostrar, nos ensinar todas as coisas que Cristo nos deixou, nos mostrar o caminho. Esse é o mesmo Espírito que se manifesta e que testifica a respeito do Filho. E o autor aos Hebreus diz que antigamente Deus falava por meio dos profetas, Deus falava por meio da lei dos profetas. Agora Deus fala através do Filho, e o Filho habita em nós por meio do Espírito Santo que está em nós. E esse Espírito testifica que somos filhos de Deus, ou seja, o Espírito que habita em nós, ele pode nos levar a esta condição de experiência, sermos cheios da glória de Deus e nos alegrarmos nela. A manifestação é tão grande que o povo celebra. Agora perceba uma coisa: da onde veio o fogo? Da onde veio o fogo, irmãos? De Deus.
Da onde veio a lei que mostra como deveria ser construído o tabernáculo? Vem de quem? De Deus. Da onde vêm as orientações a respeito do sacerdócio? De Deus. Da onde vem a ideia de culto? Como o culto deveria acontecer? Adoração, louvor, as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos. Da onde vem essa ideia? De Deus. Então quem estabelece o culto é Deus. Quem estabelece os meios de relacionamento é Deus. É isso que está acontecendo aqui em Levíticos. Agora você vai entender onde eu quero chegar. Se vem de Deus, nós só podemos fazer para sermos bem-sucedidos, para sermos recebidos, para realmente desfrutarmos da graça, do culto, da manifestação de Deus e termos uma vida cheia do Espírito. Nós só podemos ser bem-sucedidos a partir do momento em que nós damos atenção ao que Deus fala, não ao que os homens falam. Quando eu digo os homens, porque muita gente hoje diz: o culto tem que ser assim, o culto tem que ser assado, a pregação tem que ser assim, a pregação tem que ser assada, o louvor tem que ser assim, né? Bom, tem gente que agora diz que tem até o ritmo lá, pastor Isaac, não sei se lá em Pelotas acontece, mas tem gente que diz que até o andamento da música tem que ser X para que o pessoal fale em línguas e seja cheio de Deus, entendeu? E chamam isso aí até de uma harmonia meia profética, umas coisas assim. Nós estamos vivendo uns tempos meio malucos, bem maluco, né? As pessoas estão espiritualizando o que às vezes não é espiritual e estão menosprezando o que é espiritual. Estão trocando os valores, estão confundindo as coisas, estão observando o que não é para ser observado e não observando o que tinha que ser observado. Porque se tem alguém que é tão interessado, que se importa tanto com os meios de adoração, de culto, de louvor, de aproximação de Deus, é o próprio Deus, porque é Ele que estabelece. É Ele que estabelece. É Ele que estabelece. Mas muitas vezes o que acontece, ao invés de nos enchermos do Espírito, nós trazemos o vinho para o culto. Nós trazemos a falsa alegria, nós trazemos a euforia, nós trazemos aquilo que vem lá de fora, para dentro do nosso relacionamento com Deus. Eu não estou falando do culto só aqui não, eu estou falando dos momentos de oração, quer ver? Tem gente que não cultua mais orando, só pede para Deus, traz os problemas. A solução dos problemas é mais importante do que cultuar a Deus em oração. Ela está embriagada com o vinho da solução dos problemas, mas ela não está cheia do Espírito. Estou falando uma heresia aqui? Não, eu sei que não. Quer ver outra coisa? Né? Os jovens aí, agora vamos falar para os jovens primeiro, depois a gente chega nos mais velhos, mas só para dar alguns exemplos para você entender isso. O jovem solteiro ou a jovem solteira, né? Ele quer tanto um casamento, tanto um namorado, uma namorada, né? Que ele não cultua a Deus, ele não busca o Senhor, ele não quer saber qual é os dons que Deus tem para ele ser um jovem diferente nessa geração que precisa de jovens diferentes. Ele não ora para saber se ele tem um chamado de Deus para ir para o seminário. Estou errado, pastor? Não, na minha época todo mundo, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, até que não tinha chamado se chamava. Hoje não. Aí, mas vai perguntar se não está orando para Deus mandar a ovelha. Pergunta se não está orando lá e buscando a esposa do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Eu sei que é assim,
Eu tinha um amigo, que eu não vou citar o nome, jovem da igreja, na minha época, que ele estava noivo, e aí a gente ia falar do arrebatamento, ele dizia assim: misericórdia, não antes de eu casar. Jesus espera, já esperou até agora, espera mais um pouquinho. Porque aonde está a vontade de Deus? Aonde está se encher do Espírito e o Espírito tomar você, conduzir você, tornar você melhor, mais espiritual, uma pessoa que emana da vida de Cristo, uma pessoa que transborda do Senhor? Mas não, os sonhos, os desejos, as coisas da alma, da carne, elas estão nos embriagando como se fosse o vinho. Mas pastor, o senhor só falou para os jovens, né? Não vai falar nada para o adulto? Sim, vou falar para o adulto. Eu vou falar para o adulto também. Aquele adulto que está preocupado com a sua vida financeira, está embriagado com o desejo de resolver os seus problemas financeiros. Aquele adulto que está embriagado pela sua profissão. Aquele adulto que se embriagou tanto com a sua profissão que não para mais para ouvir a voz de Deus, para saber o que Deus tem para ele. Os idosos que ainda também estão envolvidos com coisas desse mundo, estão tão ali seduzidos. Irmãos, é lógico que temos que ter o equilíbrio. Nós temos que trabalhar, nós temos que estudar. Que bom que tem jovens que estão orando por casamento, né? Num tempo que o pessoal parece que não quer mais casar agora, pastor. Virou moda. Mas o que acontece? A prioridade não é essa. O que Jesus nos ensinou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Não, pastor, mas eu quero dar uma ajuda para Deus, eu quero fazer, eu acho que eu sou, né? Eu sou uma pessoa que tem condições de ajudar Deus nas decisões. Aí vem o capítulo 10 de Levíticos. Deus havia estabelecido como tinha que ser o culto, como tinha que ser o relacionamento com Ele. E aí, o sumo sacerdote aqui nesta ocasião é Arão. E os filhos de Arão são sacerdotes. E eles têm acesso à presença de Deus, tipo nós. Amém? Porque nós temos acesso, amém, amados? E eles, então, vão diante do Senhor, e olha o que eles fazem. Um se chamava Nadab e outro Abiú. Filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor. Observe, no capítulo 9, o fogo já tinha vindo de onde? De Deus. Quem proveu o fogo foi Deus. Quem proveu a manifestação da glória, o meio de relacionamento, foi Deus. Mas eles trouxeram um fogo comum, um fogo secular, um fogo da vida deles, da rotina deles, um fogo que eles estavam acostumados, um fogo normal, natural. E eles vêm e colocam desse fogo no fogo do Senhor. Eles tentam unir as coisas. É como se Deus dissesse: tem que ser desse jeito, mas a gente vai e faz desse outro. E aí acontece algo terrível. Quando eles fazem isso, olha só o que acontece. Verso 2: saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim,
e serei glorificado diante de todo o povo. Isso aqui é muito sério. Eu vou voltar lá para Efésios, fique tranquilo. Mas o que o Senhor está falando para Arão aqui é algo que nos deveria fazer pensar hoje. Porque Deus está dizendo: mostrarei a minha santidade. Se tem alguém que não vai mudar, se despir do seu caráter, é Deus. Se tem alguém que vai zelar pela sua divindade, pela sua santidade, pela sua autoridade, pela sua soberania, é Deus. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com o pecado. Deus não divide a sua glória com a independência. Deus não divide a sua glória com as nossas axiologias. Deus tem o seu meio. Deus tem a sua palavra. Deus tem a sua maneira, e ela é perfeita. Ela é perfeita. E por essa perfeição, nós entendemos que para nos aproximarmos do Senhor, nós temos que ter consciência que é desta forma que Ele, Deus, vai se mostrar a nós. E isso não mudou, porque nós estamos na nova aliança. Porque Cristo é uma das evidências, a vida de Cristo, a sua vida e a sua obra é uma das evidências de que, apesar de Jesus abrir mão da sua glória, se tornar homem, mas ele veio a esse mundo e há testemunhos claros de que nunca pecou. Aprendeu de uma forma que ele não tinha necessidade de aprender, porque ele aprendeu por meio da obediência. Ou seja, ele abriu mão da sua glória, obedeceu ao Pai e não negligenciou a obediência. Se nós nos achegamos a Deus através de Cristo, nós não podemos ignorar que também através de Cristo Deus está nos mostrando como é que nós devemos nos achegar a Ele em santidade. Em santidade. E é nessa santidade que Deus é glorificado diante do povo. Agora imagine você se Deus naquele dia dissesse: deixa os meninos, não aconteça nada com eles. Que precedente perigoso. Tem uma história que conta por aí, que numa cidade haviam monges, e os monges tinham o hábito de ir embaixo de uma árvore meditar. Eles sentavam lá embaixo da árvore e começavam até que um dia um dos monges que estava ali meditando foi importunado por um gato com fome. Já viu um gato com fome? Já viu que bichinho, né? Fofinho quando está com fome, irmão? Ele vem, ele vai roçando assim, vai passando assim, né? Não sei se tem alguma dona de casa aí que tem gato. Na hora do almoço, você está lá na panela, lá cozinhando, e vem o gato. E passa. Tipo assim: não esquece de mim, hein? Eu estou aqui. É ou não é assim? E aí o gato com fome foi lá e começou a se roçar no camarada que estava meditando, no monge. O monge lá, né, se concentrando. E o gato lá, incomodando, perturbando. Até que o monge saiu do espírito que ele estava lá, que eu não sei qual é. E ele então foi atrás daquele gato, pegou um pedaço de pau
e saiu atrás do gato. Ficou enlouquecido com aquele gato incomodando ele, não deixava ele meditar. E os discípulos daquele monge viram. Passado algum tempo, o monge morreu. E ele era mestre. E ficaram os discípulos no lugar. Passado alguns anos, foi criada uma festa em que os monges tinham que sair para meditar embaixo de uma árvore e soltavam um monte de gato com fome. E os gatos iam lá oportunar o pessoal, então os monges pegavam um pedaço de pau e saíam atrás dos gatos. E essa era uma nova maneira de meditação. Irmãos, é assim. As pessoas criam hábitos fácil. Quer ver um outro? Nos Estados Unidos, isso aqui é fato. Nos Estados Unidos, uma mulher um dia em casa, ela está lá fazendo uma panqueca, né? Aí ela jogava a panqueca para cima, a panqueca caía. Estava lá fazendo a panqueca, até que a panqueca queimou. E logo depois que ela viu a panqueca queimada, ela foi, olhou assim para aquela panqueca queimada e disse assim: meu Deus, olha, parece o formato de um rosto. Aí ela, muito católica, foi até o padre da paróquia. E ela chegou para o padre da paróquia e disse: olha aqui, padre, o que aconteceu, eu não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas olha só, eu estava fazendo panqueca, a panqueca queimou, e eu trouxe aqui para mostrar para o senhor, porque apareceu um rosto. E o padre olhou e disse: é o rosto de Jesus. Moral da história: aquela casa, eles pegaram um vidro, colocaram a panqueca dentro do vidro com algodão, fecharam aquele vidro, construíram um altar dentro da casa e se tornou aquele o santuário do bom Jesus da panqueca. Vocês estão rindo, mas isso é verdade. Para você entender como muitas vezes aquilo que não é pautado pela verdade, pela palavra, uma experiência passageira, vem e fica como se fosse uma verdade espiritual, fogo estranho. E não pense vocês que nós estamos longe de, em alguns momentos, estar cometendo alguns desses hábitos, tratando Deus com um fogo comum, de um jeito comum, como se nós estivéssemos falando com um outro igual a nós. E aí, vamos vivendo o tempo vai passando, e aí voltando para Efésios, não remimos o tempo como deveríamos, estamos lidando com o sagrado, com as coisas de Deus, como se fossem as coisas do homem. Estamos enfeitiçados, embriagados pelas coisas desse mundo, pelas maneiras que se vêem por aí de congregar. Hoje é tudo tão comum, tão diferente. Hoje o ministro de louvor, ele se transformou num astro da música gospel. O pregador se tornou um coach. Se ele não tem aquela habilidade de prender a sua atenção, já não serve, já não é bom. As coisas vão mudando, nós vamos aceitando. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos atualizar, devemos. Eu prefiro dar para Deus a honra e a glória pelo crescimento do conhecimento humano do que dar para o diabo essa glória, porque não é dele. A multiplicação da ciência é para os filhos de Deus também. É para você estudar, é para você crescer, para você amadurecer, para você ampliar suas fronteiras, para você ir além. Mas nós temos que ter um entendimento de que princípios não mudam. E um dos princípios de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo é nos enchermos do Espírito. É lidarmos com Deus como realmente Ele é, um Deus santo, poderoso. Ele é o nosso Pai. Realmente Ele é um Deus de amor,
mas Ele é santo. A Bíblia diz que nós devemos temer ao Senhor, nós devemos tratá-lo com temor, com respeito, com zelo. Nós devemos ter esse entendimento de que nós temos que cuidar, zelar, porque nós somos o templo do Espírito, nós estamos em comunhão com Ele, a glória dEle habita em nós. Hoje Ele não está lá no tabernáculo, Ele está aqui dentro do seu e do meu coração. E nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente, porque nós não estamos lidando com homens. Nós não estamos lidando com os espíritos caídos, com anjos caídos, nós não estamos lidando nem com anjos do Senhor, nós estamos lidando com o Espírito Santo de Deus, com o Espírito da verdade. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos, não podemos nos desviar para as alegrias passageiras, para as coisas passageiras, mas nos enchemos do Espírito como? Verso 19, falando entre vocês com salmos. Interessante que o texto fala de falando entre vocês, nos dá a entender, porque aqui a carta está sendo escrita a uma igreja, mas a igreja é quem mesmo, irmãos? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, ela está escrita a igreja. E a igreja está recebendo a orientação de falar entre nós com salmos. Observe que é a orientação de Deus, a comunhão, o falar uns com os outros, o andar juntos, o compartilhar uns com os outros. Irmão, escute uma coisa que eu vou dizer para você em nome de Jesus. Ovelha que anda sozinho é ovelha desviada. É ovelha que está longe do aprisco, que está longe do rebanho, está longe do pastor. Escute. Anda essa onda aí de você não precisa congregar, isso é mentira do inferno para destruir a sua vida espiritual. O princípio divino está estabelecido aqui, falando entre nós. Nós precisamos estar juntos, andar juntos, compartilharmos, sentarmos juntos, termos tempo juntos. Isso é vital para a nossa vida espiritual, irmãos. E ele diz, falando entre vocês com salmos. O que eram os salmos? Salmos, o livro dos Salmos é o livro de cânticos, o inário de Israel, e fala das experiências do povo de Deus, um período de aproximadamente 1000 anos, vem desde a época de Moisés até depois do exílio babilônico. O livro dos Salmos, a palavra salmo significa tocar harpa. É realmente inário, é cânticos, é música, é louvor, é adoração, é celebração. E o que Paulo está dizendo, você deve falar isso entre vocês, vocês devem ter isso tem que ser uma prática na sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, que o maior e melhor livro de inspiração no nosso relacionamento com Deus é a Bíblia. John Wesley era um homem que lia muito, mas ele dizia, eu sou um homem de um livro só. E esta é uma realidade que nós devemos trazer para a nossa vida. Ele diz mais, falando entre vocês com hinos que celebram os triunfos do Senhor, porque nesse contexto de Paulo aqui, hino significa isso, aqueles hinos de guerra, de marcha, hinos que eram cantados no momento de celebração, de guerra, de batalha, de enfrentamento, hinos que despertam a coragem do povo, a ousadia do povo. Quando você vai enfrentar depressão, você vai com hinos de louvor. Você vai com hinos de louvor, de guerra. Você vai enfrentar
as situações que acontecem, o diabo tentando intimidar você, amedrontar você, como é que você enfrenta ele? Enfrenta ele cantando hinos que mostram que o nosso general é Cristo e ele já venceu. Estava lembrando aqui esses dias e falei, 9:03, pastor Wagner, né? Se o povo quer ouvir a voz de Deus, eles esperam mais um pouquinho, né? Mais uns 5 minutos, eles esperam, eles querem ouvir a voz de Deus, vieram para o culto para ouvir a voz de Deus, amém? Que não está muito, né? Fique tranquilo, irmão, eu já vou encerrar, estou brincando aqui, mas já vou encerrar. Agora perceba bem, estava lembrando aqui numa quinta-feira dessas, que a melhor maneira de você lembrar o seu adversário de que ele é derrotado é cantar um hino de vitória, um hino de vitória, porque no hino de vitória você está mostrando para o seu adversário qual é o fim dele, está mostrando também quem é o nosso comandante, o nosso general, aquele que vai à nossa frente, um hino de vitória. Aí eu estava recordando e disse aqui na igreja, hinos como por exemplo, aqueles do Inário que diz assim, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Está dizendo para ele, olha, os sinais estão aí, meu adversário, fica tranquilo, ele vem vencendo, ele está chegando na área aqui, e por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar, venceu o Rei Jesus. Canta para ele um hino, canta um hino de vitória no teu culto, na tua vida espiritual. Você vai ver que você já não vai andar tão fragilizado, que você não vai andar tão cabisbaixo, que você não vai andar tão abatido. Você vai cantar um hino para mostrar para você, para lembrar você das promessas de Deus e para mostrar para o teu adversário que você conhece quem é o teu comandante, quem é o teu general, quem é que vai à frente na tua guerra. Quer ver que mais precioso que é se encher do Espírito, como também se encher do Espírito, ele diz não só através de cânticos, de salmos, de hinos, mas cânticos espirituais. E eu disse aqui, há alguns dias atrás, vou repetir para você, pastor, mas eu não sei se eu saberei cantar cânticos espirituais. Se você soubesse, não seria espiritual. É o Espírito que nos inspira. Davi, ele diz no Salmo 22, de ti virá o meu louvor na congregação. A fonte do louvor é Deus, a fonte da inspiração é Deus. Você ter os teus lábios cheios do Espírito e falar, e derramar o teu coração, e Deus encher a tua boca, e colocar um novo cântico na tua boca, um hino de louvor, de adoração na tua boca, que você nunca cantou, você ser cheio do Espírito de uma maneira especial. Isso aqui é para os nossos dias, isso é para nós, isso é para hoje. Mas eu não vivo isso, pastor, porque você não está buscando, irmão. Se você buscar, se você se encher, você vai viver, porque é promessa, é palavra para os nossos cultos. Meu culto está muito robótico, muito no piloto automático. Então insira uma vida cheia do Espírito, e você vai ver o que vai acontecer com o teu culto, você vai ver o que vai acontecer na tua vida de oração, você vai ver o que vai acontecer na tua leitura da palavra, você vai ver o que vai acontecer quando nós nos reunirmos nesse lugar. Essa é a realidade. Irmãos, eu estava preparando essa palavra hoje, eu estava orando, buscando o Senhor uma direção, e veio claramente na minha lembrança uma frase de John Wesley, que diz assim, Wesley fala em um determinado momento da sua vida, ponha fogo no seu sermão, ou ponha ele no fogo.
ou a gente põe vida, ou a gente coloca o coração, ou a gente busca, ou a gente se enche do Espírito, ou o que vai sobrar de nós? O que vai sobrar da sua vida, da minha vida? Me perdoe a expressão, mas talvez nós vamos virar uns católicos melhorados, não menosprezando os católicos, mas vamos ter o hábito de vir na igreja, bater o ponto e ir embora. Mas deixa que o Espírito está vendo. Essa realidade que nós precisamos encarar, que nós precisamos ver, que nós precisamos nos voltarmos. E ele diz, para encerrar, ele diz: cantando e louvando com o coração ao Senhor. Com que, irmãos? Com o coração. Com o coração. Cantando e louvando com o coração. Porque se não houver o coração, de nada vale. Estar aqui, trazer a oferta, trazer os dízimos, ministrar, adorar, tocar, fazer parte do ministério de louvor, fazer parte de qualquer ministério da igreja. Se não tiver o coração, nada vale. O apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 3, nós conhecemos, é como o sino que retine, é só barulho, é só superficial, é só externo, não tem vida. Como nós queremos ser cheios do Espírito se nós não seguirmos as orientações que o próprio Deus estabeleceu? Como nós queremos viver? Eu ouvi essa frase uma vez e trago ela para nós nessa noite. Como nós queremos viver algo extraordinário na nossa vida se nós só sabemos fazer o que nos é ordinário, comum? Como vai haver um avivamento na nossa vida, na nossa casa? Como nós vamos ver a nossa cidade mudar? Como nós vamos ver a nossa igreja encher, crescer, pessoas serem batizadas, pecadores se arrependerem, se eles não virem em nós, homens e mulheres cheios do Espírito, se eles não puderem olhar para nós e dizer: eu quero isso na minha vida, isso que esse irmão e essa irmã têm, eu quero para mim. Como, meus irmãos? Como? Não vai haver diferença. Não vai mudar. Não vai mesmo. Eu vejo esses meninos hoje aqui, o pastor e a esposa, novos no ministério, enfrentando tudo, pela causa, e Deus vai honrá-los. Mas para viver o que eles estão vivendo, eles tiveram que sair da casa deles, eles tiveram que sair da zona de conforto, eles tiveram que depender do Espírito, eles tiveram que deixar Deus levar eles. Um dia, quando eu fui para o ministério também, um dia eu estava orando ao Senhor, aqui na igreja, no lado, aqui no púlpito, ali eu estava com meus joelhos dobrados, e o Senhor veio nos meus ouvidos e falou: Felipe, eu quero mais. E você tem mais para mim. Eu não estaria sobre esse púlpito se eu não ouvisse o chamado de Deus. Escute, meu irmão, minha irmã. Se nós não mudarmos, se nós não nos atentarmos, o tempo vai passar, vai continuar passando.
Mas escute, esses dias são dias de derramar do Espírito. São dias de derramar do Espírito sobre toda a carne. São dias de derramar do Espírito para as nossas vidas. Eu não estou falando isso porque está escrito, simplesmente eu estou falando isso porque Deus me mandou falar nessa noite isso, e você vai ouvir da minha boca, porque eu vou dizer para você, eu fui chamado por Deus para ser pastor dessa igreja, junto com o pastor Wagner, o pastor Júlio, e o que Deus mandar eu falar nesse lugar, eu vou falar e vou cumprir o propósito de Deus, até que o meu tempo se encerre aqui. E o que Deus me trouxe para falar para você, é que este é um lugar de pessoas cheias do Espírito. Nós não somos um clube social, nós não somos um ajuntamento da sociedade, nós somos igreja, organismo vivo, povo do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu não vim aqui para falar, simplesmente por falar para você, mas eu estou aqui para cumprir o que Deus me chamou para falar e para fazer. Aí você pode dizer, mas que palavra dura. Bem-vindo, quero dizer para você que meu dom é profeta. E é assim que Deus usa profeta. Está aqui os pastores, se eu estou errado, pode me interromper, pastor. Profeta é porta-voz de Deus. Profeta não tem medo. Você pode ficar bravo comigo, você pode passar a noite bravo comigo. Eu quero dizer para você que você não vai dormir a noite inteira até que o Espírito testifique no teu coração que Deus está falando. Acorda, desperta, meu irmão. O tempo está passando, Jesus está voltando. Até quando nós vamos ficar aí alimentando um fogo estranho, tratando Deus como se fosse um qualquer? Não, meu irmão, Deus está nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar. Nós nos reunimos em nome do Senhor, e aqui nós temos que entender que a pessoa mais importante é o nosso Deus. Por isso eu quero nessa noite chamar sua atenção para isso. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso, para que você seja abençoado, para que a tua vida prospere no Senhor, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor, para que você seja um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito, que impacte as pessoas à sua volta. Entenda isso, meu irmão. Aprenda isso, e você vai ser abençoado. Feche os teus olhos nessa noite, coloque-se em pé. Para os preocupados com o relógio, 13 minutos depois que falei. Imagina se você vai embora e Deus te pega agora. Uma vez em Joinville, pastor, eu fui encerrar um culto de jovens. E eu peguei o microfone para encerrar o culto. Fernanda é testemunha. Nós tínhamos uma menina na igreja que chegou possessa por demônios. Não era um demônio, era uma casta de demônios. Eu expulsei demônio dela das 10 horas da noite até as 5 horas da madrugada, num retiro. Saía um e entrava outro. E aí um dia nós estamos no culto de jovens, irmão Jonathan. Para você entender como a gente não pode menosprezar o que Deus está fazendo, e nem a autoridade de Deus sobre quem está aqui na frente. E eu fui encerrar o culto, e eu peguei o microfone para orar, e o Espírito de Deus falou para mim: não encerra o culto. E nós tínhamos um aniversário da juventude depois do culto. Foi ou não foi, Fernanda? E Deus falou para mim: não encerra o culto. E eu gelei na hora, porque eu não sabia se eu continuava a oração, eu parava. Aí eu fiquei ali, e mais uma vez eu ouvi o Espírito falar para mim: não encerra o culto. E aí eu peguei o microfone e disse: irmãos,
Vamos orar mais um pouco. Deus ainda tem alguma coisa para nós nessa noite. Sabe o que aconteceu? Nós fechamos os olhos, demos as mãos e começamos a orar. No meio da oração eu tive a sensação de que chegou uma pessoa e entrou no meio do grupo que nós estávamos. Mas eu senti aquilo, não vi nada, eu simplesmente senti aquilo. Quando essa pessoa que eu senti ter chego aonde nós estávamos e entrar no meio do grupo, aquela menina foi batizada com o Espírito Santo. Ela foi a única pessoa que eu conheci receber o dom de variedade de línguas. Foi ou não foi, Fernanda? Deus encheu tanto aquela menina, que quando ela começou a falar em outras línguas, tinha gente que fazia cursinho de francês, cursinho de não sei o que, né, curso de idioma não sei o que, e aí disse assim: pastor, ela está falando isso, pastor, ela está falando isso, e lá tem muita gente que fala alemão, francês, e ela estava falando das grandezas de Deus, ela estava louvando no idioma dela, ela estava no idioma que ela falava, ela estava louvando, e as pessoas diziam: pastor, ela está falando isso, foi ou não foi, Fernanda? Você acha que eu sou louco, mentiroso de subir aqui e inventar isso para você? Não, mas nós precisamos sair da zona de conforto, nós precisamos encher a nossa vida do Espírito, nós precisamos começar a tomar posição, atitude. Nós precisamos começar a entrar às madrugadas em oração, a voltar a fazer vigília, a voltar a dobrar joelho nesse lugar. Nós precisamos voltar a encher o templo aqui na terça-feira, na oração, aqui com a irmã Marta. Nós precisamos voltar a buscar o Senhor nas madrugadas. Nós precisamos começar a retomar nossa vida. Nós precisamos fazer como Wesley falou: ou bota fogo no teu sermão, ou joga ele no fogo. Agora eu vou trazer isso para a nossa vida. Ou botamos fogo de Deus na nossa vida espiritual, ou de nada adianta a nossa vida. Atente ao que Deus está falando nessa noite, meu irmão. Não é por força nem por violência, mas o Espírito está dizendo para você: atenta, atenta. Ou você acha que esta igreja está nessa cidade porque simplesmente Deus colocou no coração de alguém abrir uma igreja a mais nessa cidade? Não, nós estamos aqui porque existe um plano muito grande de Deus para esta igreja em Santana do Livramento, e as trevas vêm ao longo dos 50 anos dessa igreja militando para que não aconteça, mas o que Deus tem para fazer vai acontecer em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que Deus está nos chamando, nos despertando para isso. Aleluia. Rema suri cantaralamanaya, rema suri cantaralamaché. Por isso eu quero convidar você nessa noite: levanta a tua voz em oração, comece a clamar a Deus para que o Senhor te encha do Espírito, para que o Senhor visite a igreja nesses dias, para que o Senhor visite os nossos cultos, as nossas pregações. Comece a orar nessa noite para que Deus te encha, para que Deus nos encha, para que Deus encha o povo dele, a igreja dele, em nome de Jesus. Para que o Senhor nos encha, para que o Senhor nos visite. Visita teu povo, Senhor. Visita as crianças, visita os adolescentes, visita os pré-adolescentes, visita, Senhor, a liderança dessa igreja, os presbíteros, os diáconos, os líderes de ministério, visita os pastores desta igreja, visita, Senhor amado, as ovelhas do teu povo, do teu rebanho, visita no Senhor o ministério de louvor, o ministério de oração, o ministério de integração, a escola bíblica, visita, Senhor, cada ministério, visita teu povo, Senhor. Visita-nos, Senhor, tira-nos da zona de conforto. Senhor amado, não nos deixa, Senhor, nos envolver
com as coisas comuns dessa terra, coisas que vêm, Senhor, para roubar a nossa atenção, coisas que vêm para nos dispersar, coisas que vêm, Senhor amado, para nos levar para longe do Senhor. Mas nos enche da tua presença, nos enche da tua glória, nos enche do teu Espírito, Senhor. Ore maralassuri candaralabasheri andaralamanaya. Ore maralassuri candaralamanaya. Ah, Deus, nos enche, Senhor. Nos enche, Senhor, nos enche, Senhor, nos enche, Senhor, nos enche, Senhor. Oh Deus maravilhoso, bendito seja teu nome. Oh Deus maravilhoso, bendito seja teu nome, Senhor. Nos enche, Senhor. Oh Deus maravilhoso, enche, Senhor, o teu povo, enche, Senhor, a tua igreja, enche, Senhor, as ovelhas do teu pastoreio. Meu Deus, batiza no Espírito Santo de novo nesse lugar. Deus, quantas pessoas precisam, estão buscando, quantas pessoas estão clamando, quantas pessoas estão pedindo, Senhor, para serem batizadas. Ah, Senhor, quantos novos, ó Deus, estão dizendo: Senhor, me enche, me batiza. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, batiza, Senhor, no teu Espírito, Senhor, move a tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Ore karalamassuri andaralamanaya rekanamanaya. O ramassuri kandaralamashe. Ore karalamassuri andaralamanaya rekanamanaya remassuri andaralamashé. Oh, bendito seja o nome do Senhor.